Lucas capítulo 15, quarta pregação da nossa série em Lucas 15, as parábolas do Deus pródigo. Hoje nós vamos falar sobre o filho mais velho. Semana passada falamos sobre o filho mais novo e hoje vamos falar do filho mais velho. Hoje nós vamos ler versos 1 a 3 e depois 25 a 32. Lucas 15, 1 a 3 e 25 a 32. Diz assim a palavra de Deus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Verso 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor, em mais um domingo. Abre os nossos olhos para que possamos compreender nessa tarde o coração do filho mais velho. Sonda os nossos corações, examina os nossos corações, penetra-nos com a tua palavra, nos corrige, nos exorta, ensina-nos a prática da justiça. E que possamos, Senhor, se identificarmos em nós o coração do mais velho, nos arrepender dos nossos pecados, para que possamos em Ti encontrar graça e salvação, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o filho mais velho, dessa terceira parábola que Jesus contou. Recapitulando a história, um homem tinha 2 filhos, o mais novo deles chega perto do seu pai e diz: Pai, eu quero a minha parte da herança. O pai distribui entre eles. Um pouco tempo depois, o filho mais novo pega tudo que era seu, vai para uma terra distante, gasta tudo de forma dissoluta, desregrada, do jeito que queria. Um tempo depois, o dinheiro acaba e, para piorar, vem um período de fome sobre aquele país onde ele estava. E ele começa a ter que procurar emprego. E o único emprego que ele acha era de pastorear porcos, de cuidar de porcos. E já não bastasse isso, pelo jeito não era nem um trabalho, vamos dizer assim, justo, pelo menos porque ainda mesmo trabalhando, cuidando de porcos, ele não tinha o que comer, a ponto de desejar o que os porcos comiam. O que as pessoas davam para os porcos, ele passou a desejar aquilo. Até que, caindo em si, ele se dá conta: poxa, estou lembrando aqui que na casa do meu pai até os empregados estão melhor do que eu, comem melhor do que eu. Vou fazer o seguinte, vou me levantar, vou voltar, falar com meu pai que eu pequei contra os céus e contra ele, que eu não sou digno mais de ser chamado filho dele, e vou pedir que ele me trate como um dos seus empregados. E ele assim fez. Porém, quando voltou, Jesus disse que o pai, vendo-o de longe, corre em sua direção e começa a enchê-lo de beijos. E ele começa a falar o que ele tinha decorado para falar. O pai não deixa ele terminar, já dá o grito para os empregados buscar a melhor roupa, buscar anéis, sandálias, matar o bezerro gordo, que era aquele bezerro, vamos dizer assim, principal que eles engordavam durante um tempo para ocasiões especiais. O pai manda matar esse bezerro e dá uma festa. Porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Então entra na história o filho mais velho. Que Jesus diz que esse filho mais velho estava no campo, muito provavelmente caçando ao serviço do seu pai, fazendo o que seu pai queria. Quando ele volta, ele ouve o barulho de festa e de dança. E ele, sem saber nada, chama um dos empregados e diz: o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Que barulho é esse? E o servo diz para ele: olha, o seu irmão que estava perdido, ele voltou, e o seu pai, muito feliz, está dando uma festa, mandou matar o bezerro cevado, e essa festa é para celebrar, porque o seu irmão que estava morto reviveu, que foi perdido e foi achado. A Bíblia diz, então, Jesus disse que o filho mais velho ficou o quê? Indignado e não queria entrar. O pai, então, chegando a notícia a ele, o pai sai e vai até o filho mais velho e tenta convencê-lo a entrar. Só que aí o filho mais velho, ainda indignado, começa a dizer para o pai: olha, eu estou há tanto tempo te servindo, nunca desobedeci nenhum dos seus mandamentos, e o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para me matar e comer com meus amigos. Mas vem esse teu filho, olha o jeito que ele fala, esse teu filho, que desperdiçou tudo, todo o dinheiro, gastou com prostitutas, e até o momento nós não sabíamos disso, ficamos sabendo agora, gastou com prostitutas, e ele volta e o Senhor mata o melhor bezerro, dá a melhor roupa para ele, e aí o pai vira e diz: meu filho, tudo que eu tenho é seu, mas precisávamos comemorar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pois bem, vamos tratar do filho mais velho hoje. E eu quero já antecipar dizendo o seguinte: por que eu li novamente os versos 1 a 3? Porque os versos 1 a 3 diz que estava diante de Jesus publicanos e pecadores, comendo com ele, Jesus estava comendo com eles, e do outro lado estavam os fariseus e os escribas, os religiosos, os certinhos da religião, que seguia tudo certinho. E a Bíblia diz que os fariseus, vendo Jesus comer com os publicanos e pecadores, começou o quê? A murmurar. Esse aí, ó, come com pecadores e publicanos, é o tipo de gente com quem ele anda. Por que ele... Olha aí, você fica falando que é filho de Deus, que é isso, que é aquilo, mas lá, é o tipo de gente com quem ele se reúne. E a Bíblia diz que, ouvindo essa murmuração, sabendo dessa murmuração no coração deles, decide Jesus contar a parábola. Por que eu estou relembrando isso? Porque essas parábolas Jesus decide contar ao ouvir a murmuração dos fariseus. Então, de certa forma, vamos dizer assim, os primeiros para quem Jesus está contando a parábola era para quem? Para os fariseus e para os escribas. Olha, Jesus vira especificamente para eles: ó, eu vou contar uma história aqui agora. E eu vou contá-la por causa do que vocês estão pensando no coração. Eu vou contá-la por causa dessa postura que vocês estão tendo, me vendo sentado com publicanos e pecadores. E aí ele trata do filho mais novo, que nós vimos, que Jesus claramente identifica como sendo os publicanos e pecadores, aqueles que querem viver por si mesmos, os imorais, os pecadores e tudo mais. Mas Jesus não termina a história quando o filho mais novo volta. Jesus continua a história. E, na verdade, esses últimos versos, do 25 ao 32, é, na verdade, o ápice da história. Por quê? É quando entra o irmão mais velho na história, que vendo que o filho mais novo, o rebelde, o baderneiro, o pródigo, o extravagante, o que queria viver por si mesmo, voltou e o pai o recebeu, o perdoou e ainda deu uma festa, ele fica indignado e não entra para celebrar. E fica óbvio que Jesus já identifica esse irmão mais velho com os fariseus, que estavam murmurando vendo Jesus sentado com publicanos e pecadores. Então, o que eu já adianto é que esse filho mais velho da história é os fariseus e publicanos e escribas. Então, Jesus agora vai falar com os fariseus e os escribas, com os religiosos. Jesus agora vai tratar do coração deles. E deixa eu dizer, não sei se você vai se surpreender, mas o que eu quero te mostrar é que é mais profundo tratar do coração do irmão mais velho, do filho mais velho, do que do filho mais novo. É mais profundo, e Jesus, em todo o seu ministério nessa terra, em toda a sua vida, ele tratou mais dos filhos mais velhos do que dos filhos mais novos. Dos irmãos mais velhos do que dos irmãos mais novos. E eu já quero adiantar também que o filho mais velho é aquele que ficou em casa, que não saiu da casa do pai, que continuou servindo e continuou obedecendo. Normalmente, quando esse texto é pregado,
É muito usado o filho mais novo para falar principalmente, quase que unanimemente, a aplicação que é feita desse texto é para aqueles que saem da igreja, né? Ou que cresceram na igreja e saíram da igreja, ou que converteram, passaram um tempo na igreja e depois deixou a igreja. Deixa eu dizer para você, essa é uma aplicação possível, mas é só o mais fácil de se perceber. Como a semana passada eu te mostrei, é mais profundo tratar do filho mais novo do que simplesmente falar que é o que saiu da igreja. E agora, hoje, eu quero te mostrar que o ficar na igreja não é por si só um grande sinal. Amém? E eu quero já te dizer também que esse ficar na casa do Pai ou voltar para a casa do Pai não é voltar para a igreja, voltar a congregar, amém? Não estou dizendo que congregar não seja importante, mas esse ficar na casa do Pai ou voltar para a casa do Pai não é voltar a congregar. Pode ser e o resultado no fim mas é mais profundo do que isso. Por quê? Porque Jesus está contando essa parábola, não é sobre congregar ou não, até porque a igreja não existia ainda, como nós a conhecemos hoje, amém? Qual que é o ponto da parábola? É o relacionamento com o Pai. É disso que Jesus está tratando. Jesus está tratando da forma com que você se relaciona com Deus. Não é se você congrega ou não. Isso vai ser só consequência. O ponto, o principal é o tipo de relacionamento que você tem com Deus. E você vai entender por que eu estou introduzindo tudo isso. Antes eu quero lembrá-lo também que se você já leu os evangelhos, você vai se lembrar de que enquanto Jesus esteve pregando nessa terra, os publicanos e pecadores, os rebeldes, os imorais, sempre estavam ao redor dele, o seguindo para o ouvi-lo. E quem é que estava sempre ao redor dele, murmurando, questionando, e por fim das contas participou do complô para o entregar à morte? Eram os fariseus, os escribas, os intérpretes da lei, aqueles que se julgavam fiéis aos mandamentos de Deus. Então, desde o início a gente vê que enquanto Jesus esteve nessa terra, os publicanos e pecadores, os imorais, aqueles que que os religiosos falavam, esses aí estão perdidos, esses é que se aproximavam de Jesus e que no fim das contas encontraram um caminho de arrependimento e de salvação. E o principal grupo, talvez, daqueles que não ouviram Jesus, não se arrependeram dos seus pecados e não encontraram salvação em Cristo, é exatamente o dos fariseus e dos escribas, é dos religiosos. Mateus 21, 31 e 32, Jesus diz assim para os fariseus: então Jesus disse, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Um dia Jesus vira para os fariseus e diz, olha, desde João Batista, que pregou antes de mim, que preparou o caminho para mim, ele veio pregar arrependimento, mudança de vida. E os publicanos e as prostitutas, os pecadores que vocês tanto desprezam, eles ouviram João, foram batizados por João, se arrependeram dos seus pecados, mas vocês não. E Jesus está meio que também deixando claro que agora estou eu, filho de Deus, também pregando arrependimento, graça, salvação, e vocês ainda não se arrependeram. E é por isso que prostitutas, pecadores, toda essa gente que vocês desprezam estão entrando no reino dos céus primeiro que vocês. Irmãos, tratar do filho mais velho é mais profundo do que normalmente nós tratamos. Então vamos lá. O caminho de perdição velado do mais velho, que aqui é importante. Se eu busquei tratar do caminho velado, escondido, disfarçado do mais novo, eu também vou fazer isso do mais velho ainda mais. Porque é mais difícil, irmãos, reconhecer que o filho mais velho está perdido. Porque aparentemente ele faz tudo certo. Raramente você ouve uma pregação sobre Lucas 15 que vai tratar do filho mais velho. Normalmente é lido o capítulo inteiro, mas as pessoas, os pregadores param no mais novo. Eles param. Seja para dizer para os crentes, ó, não deixa de congregar, porque é o que vai acontecer com você. Ou então, se você está aqui, está afastado, volte agora. E não é tratado do mais velho. Mas o ponto principal da história é tratar do mais velho. É tratar do mais velho. E por que
que é mais difícil a gente perceber, tanto que é chamado normalmente esse Lucas 15 de a parábola do filho pródigo, como se o personagem principal fosse o filho pródigo, o mais novo, como se o mais importante que Jesus queria tratar ali fosse dos mais novos, e não, o que Jesus mais queria tratar era com o mais velho, porque eram os mais velhos que estavam murmurando, os mais novos estavam ouvindo ele, se arrependendo, crendo. Amém? Os mais velhos é que estavam resistentes. Então ele está aqui, principalmente querendo tratar dos mais velhos. Só que por que é difícil a gente entender que o mais velho também estava perdido? Porque aparentemente o mais velho faz tudo certinho. Vamos lá, o mais velho saiu de casa? Não, o mais velho continuou na casa do pai. O mais velho deixou de obedecer o pai? Não, ele continuou obedecendo o pai. O mais velho, ele permaneceu moralmente certinho. Ele não deixa a casa do pai, ele não se rebela, pelo menos não superficialmente, contra o pai. Ele não quer gastar à vontade, ele não desobedece o pai, mas deixa eu dizer para vocês, ele ainda está perdido. E por que ele está perdido? Porque, como diz 1 Samuel 16, verso 7, e talvez você já vai lembrar desse verso, diz assim: porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quando Deus mandou escolher um rei, que Samuel foi lá e escolheu o mais forte, o mais bonito, e Deus escolheu quem? Davi, o menor. Né? E aí Deus diz isso para ele: olha, eu não vejo como o ser humano vê. Porque o ser humano vê a aparência, mas eu vejo o coração. Paulo também diz, eu citei esse texto já nessa série, os pecados de alguns são notórios. Os pecados de alguns são notórios mesmo antes do juízo, mas os dos outros só se manifestam mais tarde. Os pecados de alguns todo mundo vê, é perceptível. Até quem não é, vamos dizer assim, cristão sabe que algumas coisas são pecados dos filhos mais novos. Mas Paulo também diz que os pecados de outros você só vê mais tarde. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que talvez, se o filho mais novo não tivesse saído e depois voltado, e o pai dado uma festa, talvez nunca saberíamos que o mais velho estava perdido. Porque a gente só sabe que ele está perdido, só descobre que ele está perdido por causa do que aconteceu com o mais novo. É o que Paulo disse. Talvez ele nunca revelaria o seu coração se o filho mais novo não tivesse voltado. Mas agora que toda a história aconteceu e o filho mais novo voltou, ele agora, diante do pai, está revelando o seu coração. Ele está revelando o que estava lá dentro. Ele agora põe para fora para todo mundo ver o que só Deus estava vendo. Ele agora põe para fora o que nós não tínhamos visto, o que os servos da casa não tinham visto, e que na história talvez nem o pai ainda tinha percebido. E aqui não estou dizendo o pai como Deus, tá? Estou dizendo o pai como pai normal. Talvez nem o pai tivesse visto, mas agora nós podemos ver que coração é esse. Nós agora podemos quebrar essa casca aparente de um filho mais velho, obediente, certinho, bonitinho, e podemos descobrir que ele também está perdido. E por que ele está perdido? Porque a forma como ele se relaciona com o pai também não é correta. A forma como ele se relaciona com o pai também não é correta. Então vamos desvendar o coração do filho mais velho. Tudo começa com o verso 29, onde, ouvindo o barulho do som das festas, e quando ouviu o servo dizer do porquê da festa, verso 29 diz que... 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Aqui ele começa a revelar o seu coração. Porque ao ouvir a notícia de que o mais novo tinha voltado e que o pai estava celebrando, estavam todos celebrando, ele fica indignado. Seu irmão se perde, volta passando fome, imagina como que ele chegou seco, né, mudando a aparência, e você não quer celebrar, você não quer entrar. Nem mesmo para honrar o pai. Olha, eu não concordo, mas eu vou entrar, vou participar, porque eu não vou desonrar o meu pai. Mas não, ele agora desonra o pai, não entrando na festa, e o pai tem que sair para ir atrás dele. Então, percebe que ele está indignado. E aí o pai vai até ele. E o pai, então, começa a conversar com ele. E o que ele diz para o pai? Verso 29. Faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus
amigos. Meu primeiro ponto para desvendar o coração do mais velho é a sua motivação para servir o pai. Ele diz: por todos esses anos eu te servi e o Senhor nunca me deu um cabrito. Faz tantos anos que te sirvo, o Senhor nunca sequer me deu um cabrito. Se nós pudéssemos perguntar assim: filho mais velho, por que você serve o seu pai? Por que você estava no campo até uma hora dessa caçando, ou seja lá, fazendo o que você estava fazendo? Muito provavelmente era para o seu pai. Filho mais velho, por que você serve o seu pai? Se ele fosse sincero, ele te responderia: para conseguir o que eu quero. Para que ele me dê o que eu quero. Aqui ele revela: te sirvo há tantos anos e o Senhor nunca me deu. Em outras palavras, o filho mais velho tinha em seu coração uma expectativa de que se eu servi-lo, ele vai me dar o que eu quero. Se eu fizer para o meu pai, ele vai me dar. Percebe como que no seu coração a expectativa dele era de compensação, era de recompensa. Como eu disse, eu acho que a semana passada ou retrasada, ele se relaciona com o pai como eu me relaciono com o patrão, com o meu patrão. Eu trabalho 30 dias para você, no 5º dia útil você deposita o meu salário. E não venha achar que você está fazendo muito, porque é sua obrigação, porque isso aqui é uma relação de negócio, amém? Eu vendo a minha mão de obra e você me paga por ela. A relação do filho mais velho, ele revela com essa frase de que todas as vezes em que ele serve o seu pai, ele o serve esperando algo em troca. Ele serve para que o pai dê a ele algo em troca. Ele não serve por amor, ele não serve para agradar o pai. Ele serve pelo seu próprio interesse. Os filhos mais velhos não fazem as coisas para Deus, fazem para si mesmos. Eles usam a Deus. E aqui eu já começo a aplicação. Filho mais velho não serve por amor, não serve para agradar o pai, não serve por gratidão ao pai, não serve porque ele é o meu pai e eu faço o que ele me pede. Filho mais velho faz para o pai para que o pai dê ele algo. Ele faz para o pai para que o pai se sinta na obrigação de recompensá-lo, de retribuí-lo. E ele espera essa retribuição. Portanto, agora a volta do filho mais novo revela isso, porque ele revela para o pai: pai, eu te servi há tantos anos e o Senhor nunca me deu nenhum cabrito. Eu esperava que por causa dos meus serviços o Senhor me desse uma recompensa, mas o Senhor não me deu. E esse é um dos motivos pelo qual eu estou indignado. Eu estou indignado, porque esse teu filho, ele não fez nada, ele foi embora, ele não te serviu, ele virou as costas do Senhor, da hora que o Senhor está fazendo para ele. E eu que sempre fui certinho, o Senhor nunca me deu nada. Filhos mais velhos não fazem as coisas para Deus, eles fazem para si mesmos. Eles têm interesse próprio. A relação que filhos mais velhos têm com Deus é uma relação de troca. É uma relação de saque, de depósito e saque. Eu faço para você, para que você faça para mim. E aqui a aplicação é que o seguinte: nós podemos nos relacionar assim com Deus. Quando nós fazemos algo para Deus, seja lá o que for, pense em algo que você quiser, mas você faz esperando algo em troca de Deus. Tem uma história, uma parábola que ilustra isso. É a parábola da cenoura e do cavalo. Dizem que um fazendeiro colheu uma grande cenoura na sua plantação, na sua horta. Mas era uma grande cenoura. Algo que ele sabia que ninguém tinha visto aquilo antes. E ele, feliz por aquela cenoura que ele tinha colhido, ele se lembra do seu rei, do seu amado rei, e ele vai até o rei e dá ao rei e diz assim: rei, olha a cenoura que eu colhi. Eu sei que talvez, pelo menos o nosso reinado aqui no nosso país, ninguém nunca colheu uma cenoura como essa, e eu amo tanto o Senhor, ó meu amado rei, que eu quero dá-la para o Senhor. E ele dá a cenoura para o rei. O rei então, vendo aquilo e movido por compaixão e por alegria por aquela expressão, o rei vira, antes dele sair, e diz assim: opa, vem cá, lá próximo à sua terra, tem uma terra lá que o dono dela faleceu, e eu vou dá-la para você. A partir de agora é sua. Você pode expandir a sua terra e aumentar a sua plantação. Um servo, ouvindo e vendo toda aquela situação, ele sai pensando: opa, que isso, velho? Por causa de uma cenoura, olha o que o rei fez. O que ele faz? Ele volta para casa
e ele criava cavalos. Ele volta para casa, pega o seu melhor cavalo, um manga larga, preto, que até brilhava no sol. Ele pega o cavalo, vai até o rei e diz: ó rei, meu amado rei, esse aqui é o melhor cavalo que eu tenho. Suspeito dizer que só os cavalos do rei é melhor do que esse aqui. E eu amo tanto o senhor que eu quero dar esse cavalo para você. E o rei, percebendo o coração daquele servo, agradece e o despede. E o manda embora. O homem, ao perceber aquilo, ele fica indignado. E aí o rei, percebendo, ele diz: venha cá, deixa eu te explicar. Você deve estar pensando, por que eu não te retribuí? E aí ele diz assim: sabe aquele homem de ontem? Ele deu a cenoura para mim. Você está dando o cavalo para você mesmo. Você não está dando o cavalo para mim. Você está dando para você mesmo. Porque você deu para mim, mas esperando que eu fizesse por você o que eu fiz por aquele cara. E imaginando que se você me trouxesse algo maior, eu te daria algo maior do que eu dei para aquele conservo de ontem. Isso ilustra, irmãos, a forma como podemos nos relacionar com Deus. Porque você dá para Deus, serve a Deus. Por que você serve a Deus? Será que não servimos a Deus da mesma forma, esperando algo em troca? Será que tudo que fazemos para Deus, será que você não vem aos domingos no culto para que Deus te recompense? Nem que seja abençoar a sua semana? Quantos não fazem isso? Minha motivação para ir no culto é para que eu comece a semana abençoado. É para que eu receba a bênção para essa semana. É para que a minha semana seja excelente. Deixa eu te dizer, o seu culto não é um culto a Deus, é um culto a si mesmo. Porque você vem, presta um serviço de culto, e o culto é chamado de serviço, mas não é um serviço a Deus que você está fazendo. Você está fazendo um serviço a si mesmo. Porque você vem, bate o cartão, senta na cadeira, canta os louvores, me ouve por 1 hora, faz a oração final e vai para casa certo de que Deus abençoará a minha semana. Ou faz no período da oração os seus pedidos e volta para casa dizendo: Deus vai me abençoar, porque afinal de contas eu fui no culto bacaninha. Porque você lê a Bíblia, porque você jejua, porque você ora. Do que é composto as suas orações? Quais os motivos das suas orações? Por que você vai no monte? Por que você acorda 3 horas da manhã? Por que você oferta na igreja? Nós podemos nos relacionar com Deus apenas na base da troca. Eu faço para Ele, para que Ele faça para mim. E quantas igrejas não atraem pessoas para ela, pregando exatamente isso? Venha e faça para Deus, porque Deus fará por você. Se você der R$50 para Deus, Deus te devolve no mínimo 10 vezes mais. E tem muitas pessoas que estão doando milhões e milhões de reais na igreja, esperando que Deus dê para ela o dobro. E o que nós vemos nessas igrejas não é nada mais, nada menos do que servos dando para o rei o seu belo cavalo. E não cenouras. O filho mais velho, ele revela o seu coração porque ele mostra que esses anos todos ele serviu ao pai fielmente. Mas ele não serviu por causa do pai, por amor ao pai, por quem o pai era. Porque ele era, ele é meu pai, afinal de contas, não. Ele servia ao pai por si mesmo. E qual é o teste, Lucas? Como é que eu sei, Lucas, se eu sou assim? Um teste básico. Como você reage quando Deus não te dá o que você espera? Quando Deus te diz não, como você reage? Quando você ora, jejua, acorda 7 dias, 3 horas da manhã, vem no culto, pede a Deus, oferta, às vezes dá o dízimo, às vezes faz campanha especial na igreja, e Deus não te dá o que você tanto esperava que Ele te desse. Quando a resposta aparente é não, ou no mínimo um silêncio, como você fica? Como você reage? Se você fica indignado, insatisfeito, com um senso de injustiça, o seu coração é o coração do filho mais velho. Você não está obedecendo por causa do pai, você está obedecendo por causa de si mesmo. Você só obedece a Deus para que Deus te retribua, para que Deus fique se sentindo na obrigação. Tem igrejas que até pregam isso. Olha, se você for dizimista e ofertante fiel, você pode pôr Deus contra a parede.
E aí deturpam várias passagens bíblicas para dizer exatamente isso. Se você lida e se relaciona assim com Deus, irmãos, o seu coração é o do coração do filho mais velho. E o teste maior é quando Deus diz não. Por que o filho estava indignado? Porque eu te sirvo há tantos anos e o Senhor nunca me deu nenhum cabrito. Se você se relaciona com Deus, não interessa o tanto de anos que você já tem na igreja. Se você se relaciona com Deus nessa base da troca, da compensação, o seu coração é do filho mais velho. E a péssima notícia que eu tenho para te dizer é que não importa o quanto de anos que você esteja na igreja congregando. Não me interessa se você nunca saiu da casa do Pai. Não me interessa se você já é batizado. Não me interessa se você já é obreiro. Não me interessa nem se você é pregador. Você está perdido. Você está perdido. O segundo sinal que o filho mais velho nos dá é a sua motivação para obedecer aos mandamentos. Além de falar que serviu, ele diz assim: nunca transgredi um mandamento seu. Então ele não só servia, como ele obedecia fielmente todos os mandamentos, todas as vontades do Pai. E da mesma forma, qual é a sua motivação para obedecer os mandamentos de Deus? A base do relacionamento dele com o Pai é a obediência, é o seu moralismo. Ele acredita que a relação com o Pai se resume a obedecer os seus mandamentos. Ele acredita que é por causa da sua obediência que o Pai irá amá-lo e ser bom com ele. Ele acredita que o amor e a bondade do Pai é condicional e proporcional à sua obediência. Por isso não há alegria e prazer em sua obediência. Obedecer para ele é um fardo. Esse é o filho mais velho. Os filhos mais velhos, eles obedecem os mandamentos de Deus com qual motivação? Para ganhar o Pai. E aqui é importante. Seguir mandamentos, leis, é o que nós podemos chamar de moralismo, certo? Você ser uma pessoa moral, você obedecer e tudo mais. O filho mais velho revela que ele acredita que a base do relacionamento dele com o Pai é a obediência aos mandamentos. Ele acha que o amor do Pai ele tem porque ele é obediente. Ele acha que ele tem a bondade do Pai, ou pelo menos conquistaria a bondade do Pai, sendo obediente, sendo moralista. Por isso, talvez, ainda que talvez passou pela cabeça dele sair embora como o filho mais novo fez, ele não fez. E ele não fez porque ama o Pai. Ele fez porque ele acredita que é obedecendo, que é seguindo à risca o que o Pai deseja, que é por isso que ele vai ter a aprovação, o amor e a aceitação do Pai, e também as suas bênçãos, os seus benefícios, os seus cabritos. E aqui ele revela que a base da relação dele com o Pai não era uma relação de filho para pai. A base fundamental da relação dele com o Pai não era o amor, não era a gratidão, eram os mandamentos, era ser obediente. Tanto que ele talvez acreditasse que se ele fosse desobediente, o Pai não o amaria. E talvez é isso que ele esperava que o Pai fizesse quando o filho mais novo voltasse. Talvez por acreditar que a base da relação é a obediência aos mandamentos, que talvez ele imaginasse que caso um dia o filho mais novo voltasse e o pai soubesse que ele gastou tudo e ainda com prostitutas, o pai o quê? No mínimo iria falar: vai embora, volta, eu não te aceito. Por quê? Porque você gastou tudo. E aí quando o filho mais novo volta e o pai o recebe, aquilo dá um choque na cabeça dele, porque ele diz: ora, depois de tudo que ele fez, o pai ainda o recebeu, o pai ainda deu para ele o melhor, o pai ainda o abençoou e o recebeu de volta. Então peraí, eu que esses anos todos fui obediente, para que então que eu fui obediente? Lembra que eu citei semana passada o Salmo 73? O salmista está em crise porque ele vê os ímpios prosperarem e num dos versos ele chega a dizer assim: comecei a pensar que era inútil obedecer a Deus. Por que o salmista pensa que por um momento era inútil obedecer a Deus? Porque ele olha para aqueles que não obedecem e são abençoados. E ele olha para ele e avalia: olha, mas eu que tenho sido obediente e não estou sendo abençoado, então peraí, ué.
Para que eu vou obedecer? Percebe como que ele joga para o moralismo, para a mera obediência, a base da relação do pai, da aceitação do pai, da bondade do pai e até mesmo, por que não, do amor do pai. E nós podemos ser assim também no nosso relacionamento com Deus. E qual é o teste, Lucas? O teste é o seguinte: filhos mais velhos estão sempre variando entre medo, culpa e orgulho. Se você é um filho mais velho dentro da igreja, se você é um filho mais velho na forma com que você se relaciona com seu pai, porque talvez você possa dizer, mas eu nem congrego em igreja, ainda assim você pode ter esse relacionamento com o pai. Amém? Você ainda pode ter esse relacionamento com Deus, na base da troca, na base do mero moralismo. E qual que é um teste para a gente saber isso? É que filhos mais velhos, eles sempre vão ficar variando entre medo, culpa e orgulho. Vou explicar. Por que que ele às vezes varia no seu coração entre o medo? Porque nunca sabe se já bateu a meta da obediência que Deus exige. Então ele acredita que Deus possa estar zangado com ele. Você já viu aquelas pessoas que se martirizam muito, do tipo assim, poxa, eu até tento obedecer, mas eu acho que eu ainda não sou fiel o suficiente. Eu acho que ainda, poxa, quando eu começo a pensar o tanto de coisa que eu ainda tenho que mudar, o tanto de coisa que eu ainda não consigo orar todo dia, eu ainda não consigo ler a Bíblia, eu ainda não consigo jejuar, e aí ele começa a lembrar dos mandamentos que ele ainda não conseguiu obedecer, ou pelo menos persistir na obediência, e ele é tomado por um medo do tipo assim, poxa, Deus deve estar triste comigo, Deus deve estar zangado comigo, se Jesus voltasse hoje, eu estaria no inferno. Sabe esse medo de, se Jesus voltar agora, você sobe ou desce? Sabe esse medo? Ele é gerado por esse sentimento de que a minha relação com Deus é na base do moralismo, é na base da minha obediência. Porque você chega a pensar que, poxa, eu acho que eu não bati a meta de obediência. Então, Deus deve estar zangado comigo. Poxa, o pneu do meu carro furou, deve ser Deus me dando um aviso. Deve ser Deus me punindo, porque eu não estou sendo obediente o suficiente. Nossa, se Jesus voltar agora, eu estou enrolado. Deixa eu dizer para você, esse medo é medo de filho mais velho. É medo de filho de pessoas que se relacionam com Deus na base do moralismo. Se eu sou obediente, se eu consigo bater a meta, Deus me ama, Deus me aceita, Deus é bom, vai me abençoar. Poxa, essa semana eu não estou conseguindo. Você já viu pessoas que deixam de participar da Santa Ceia porque ela se sente indigna? E se você perguntar para ela, ela vai falar, pô, irmão, essa semana eu pequei demais. Pô, irmão, essa semana eu não orei nenhum dia, como é que eu vou participar da Santa Ceia? Ele traz até mesmo para o participar da ceia esse, sabe? Tanto que aí ele lembra, poxa, Paulo disse que quem participa da Santa Ceia é indigno, né? Ele está enrolado, então não vou fazer isso não, porque eu tenho temor. Não, irmão, você não tem temor, você tem medo. Você tem medo, e a base da sua relação com Deus é o seu moralismo, é a sua obediência, é a sua capacidade de obedecer e cumprir os mandamentos de Deus. Mas para não estender muito, segundo o pêndulo da vida do filho mais velho, é a culpa. Então, se o medo é gerado porque você não sabe se já bateu a meta ou não, a culpa vem quando você tem certeza que não chegou na meta. A culpa vem quando você sabe que está aquém do padrão de Deus. Você olha para os irmãos da igreja e fala, poxa, eu não sou como Tássio. E aí bate a culpa em você e você fala, poxa, eu sou um traje, eu devo ser o pior crente. E aí vem a culpa que pesa por você não conseguir ser fiel o suficiente. Irmão, foi esse o remorso, a culpa que veio sobre Pedro quando ele negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus olha para ele, ele lembra que Jesus havia dito, quando o galo cantar 3 vezes você vai me negar, ele lembra na hora, poxa, Jesus me avisou e eu não consegui ser fiel. E a Bíblia diz que ele vai e começa a chorar amargamente. Algumas traduções dizem que ele começa a chorar de remorso. Por quê? Porque eu não fui fiel ao meu Senhor. A culpa bate sobre o filho mais velho por quando a ficha dele cai de que ele está aquém do padrão de Deus. E por último, o orgulho. E talvez esse seja, não vou te dizer qual deles é mais, porque varia muito. O terceiro
sinal de que você é um filho mais velho é quando o seu coração se enche de orgulho. E quando é que o nosso coração se enche de orgulho? Quando eu acho que eu já bati a meta de obediência a Deus. Quando eu acho que eu e Deus estamos fechados. Sabe? Quando eu acho que Deixa eu ler uma outra parábola que Jesus contou, e você vai entender o coração orgulhoso do filho mais velho. Lucas 18, versos 9 a 12, Jesus contou assim. Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Vê se não é o filho mais velho. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Percebe como que em todo o evangelho Jesus sempre vai mostrar esses 2 grupos? Aí Jesus diz: o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. E no fim dessa parábola, Jesus diz que esse não foi para casa justificado, salvo. Olha a forma como ele orava. No templo, ele orava dentro de si mesmo, e aí Jesus diz, de si para si. Ou seja, no fim das contas, ele nem orava a Deus, ele estava orando a si mesmo. E o que ele falava? Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os demais homens. Nem como esse publicano, que aí na parábola ele estava ajoelhado, com a cara no chão, orando lá, apenas dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Ele diz, nem como esse publicano, não sou adúltero, não sou imoral, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo. Irmãos, se o Senhor nos desse o poder de ler pensamentos no momento de oração nas igrejas. E esses são os filhos mais velhos. Por isso que o terceiro pêndulo do mais velho é o orgulho. Quando é orgulho? Você é um filho mais velho quando você acha que já está conseguindo bater a meta de Deus, que está sendo certinho, que você é um bom crente, que você é um bom cristão, você é excelente, você é pró-aborto, você é contra-aborto, você é de direita, você é conservador, você é pró-família, você vota no Bolsonaro, você é contra o Lula, você é isso, você é aquilo, você é assado, você congrega em tal igreja, na igreja X, você lê a Bíblia toda o ano inteiro, você jejua, você acorda 3 horas da manhã, você vai no monte para orar, e aí você acha que você está assim, ó, batendo a meta de obediência, que se Jesus voltasse agora, meu filho, é claro que eu voltaria agora, estou há 1 semana sem pecar. Estou 1 semana sem pecar, você acredita? Meu filho, hoje eu vou participar da ceia assim, hoje eu vou participar da ceia de queixo erguido. Por quê? Porque eu consegui ficar 1 mês sem pecar, você está doido? Então hoje eu vou participar da ceia tranquilamente, você está doido? Ainda vou ficar olhando quem não está participando da ceia, porque eu não sou como esses caras aí, não. Você está doido? E aí quando eles veem então o filho mais novo, o irmão mais novo deles, eles desprezam, eles murmuram, inclusive, por que Jesus está sentado com aqueles caras. Esse é o coração do filho mais velho. Em terceiro lugar, nós podemos perceber o filho mais novo. Então eu disse em primeiro lugar, que o motivo pelo qual ele serve o pai, não é pelo pai, é por ele mesmo. Segundo, o motivo pelo qual ele obedece, é porque ele baseia a relação do pai no obedecer. Ele é moralista. Ele é moralista. Ele acha que o que sustenta o relacionamento dele com o pai, o amor, a bondade, as bênçãos do pai, é a sua capacidade de obedecer. E aí ele fica com medo quando acha que não está chegando lá. Ele se sente culpado quando ele tem certeza que não chegou lá. E ele fica orgulhoso, olhando os outros de cima, quando ele tem certeza que chegou lá. Só que isso varia, porque um dia você acha que está lá, outro dia você acha que não está lá. E aí você quase que fica com aquela brincadeira antiga, Deus me quer, Deus não me quer. Lembra do bem me quer, mal me quer? Você fica assim com Deus, porque como é a base da sua relação com Deus é você ser santo ou não, é você conseguir obedecer ou não, você fica ali o dia todo, bem me quer, mal me quer, Deus não me quer. Hoje Deus me quer porque eu fui obediente, hoje Deus me quer, Deus não me quer porque eu não fui obediente. E aí você fica nessa. E deixa eu dizer quantos crentes nós temos nas nossas igrejas, e grande parte dos problemas que temos nas nossas igrejas é por causa de filhos mais velhos, de irmãos mais velhos, que eles vivem nesse conflito.
O meu próximo ponto é que pelo relacionamento com o irmão mais novo, nós podemos descobrir os filhos mais velhos também. O que eu quero dizer com isso? A forma como ele trata o irmão mais novo revela também o seu coração. Por que ele está indignado? Por que ele começou a revelar o seu coração? Porque o mais novo voltou. E é por isso que ele revela o seu coração. Quando ele vai falar com o pai, o que ele diz a certo momento? Esse teu filho aí, não é nem meu irmão, não. É esse teu filho aí, ó. Esse teu filho que gastou tudo. Você percebe o tom de desprezo que ele tinha para com o irmão? E essa é uma das marcas dos filhos mais velhos. Eles desprezam, porque ele se sente superior, talvez porque ele consegue obedecer, nunca sai de casa, eu obedeço, eu sirvo, ele se sente superior, ele se sente melhor, ele se sente mais merecedor. E aí, quando ele vê o filho mais novo, aquele que é rebelde, que é imoral, que vive do jeito que quer, ele despreza, ele sente desprezo, às vezes até aversão, nojo dele. Ele é como o fariseu, nós não sentamos com esse tipo de gente. E ele senta, olha, percebe? Tudo começa nisso. Ele despreza os irmãos mais novos. Porque eles acreditam também que os mais novos deveriam ser como eles. Como eles se acham certinho, eles acreditam que o mais novo tinha que ser exatamente igual a ele é. Não, e como ele não é, o mais novo não é, ele então fica indignado e despreza o seu irmão mais novo. Quantas pessoas não sentem o mesmo em relação aos crentes? Quantas pessoas não estão dentro das nossas igrejas porque elas dizem que não aguentam, não suportam os crentes, que se sentem superiores a todo mundo, que se acham melhores do que todo mundo, que vivem julgando na nossa cara as coisas e dizem que estão pregando o evangelho, né? Mas o que eles estão fazendo é julgando os nossos erros nas nossas caras. E deixa eu dizer, isso é verdade, isso acontece. O que essa pessoa não sabe é que esse não é um cristão. Esse é um irmão mais velho. Ele ainda não se converteu, ele ainda está perdido. Quantos crentes não evangelizam os irmãos mais novos, dando a eles uma lista do que devem parar de fazer e a outra do que devem fazer? Como você acha que a base do relacionamento com Deus é o moralismo, é cumprir os mandamentos e é servir a Deus? Quando você tem que evangelizar, como é que você evangeliza os mais novos? Olha, tá aqui, ó. Isso tudo aqui são coisas que você tem que parar de fazer. Ir embora da casa do pai, para de fazer isso. Gastar com prostituta, para de fazer isso. Para de fazer isso. E aqui, ó, eu sirvo o pai. Eu acordo 6 da manhã e largo o serviço 6 da tarde. Você tem que fazer isso também. Ó, tá vendo essas vontades do pai, esses mandamentos? Você tem que obedecer. É assim que o mais velho evangeliza o mais novo. Porque ele acha que a base do relacionamento com Deus é isso. Então ele também faz isso. Só que isso não passa também de um desprezo para o seu irmão mais novo. E o segundo sinal é que ele não perdoa o irmão. Ele perdoa o irmão? Poxa, ele devia pensar o seguinte, ó, eu não concordo, mas se o meu pai perdoou, por que eu não vou perdoar? Mas não, ele não perdoa o irmão. Por que ele não perdoa o irmão? Porque para ele é uma injustiça perdoar o irmão. E por que para ele é uma injustiça perdoar o irmão? Porque o irmão não fez nada por merecer. Eu mereço. Eu sirvo, eu obedeço. Você está entendendo? Então, se o pai fizesse essa festa para mim, ora, estava na cara que era justo. Mas ele fez para o meu irmão que não obedece. O pai perdoou o irmão que fez tudo o que fez. Você está doido, isso é injustiça. E aí ele acusa o pai de injusto. É injusto porque ele perdoou o meu irmão depois de tudo que ele fez. E é injusto porque depois de tudo que eu fiz por ele, ele não me deu. Esse pai é injusto. É injusto. E não, eu não perdoo, não acho que é certo, não. Não acho que é certo. Não acho que é certo. E a pergunta que eu faço é: quantos crentes nas nossas igrejas não têm dificuldade em perdoar uns aos outros? Posso dizer para você? 13 anos de caminhada cristã que eu tenho. Eu colocaria no meu top 1 de maiores dificuldades que crentes têm é perdoar as pessoas. Top 1, perdoar. Seja aqui, irmão, que na igreja tem disso, tá? Nós ainda tivemos pouco, nem tivemos, né? Mas vamos ter ainda. Não se iludam. Estourei seu balão. Nós vamos ter. Deixa eu te dizer, sabe por que tem pessoas que têm dificuldade de perdoar uns aos outros? Seja da igreja, ou seja, não sendo da igreja? Sabe por que, no fundo, a maioria tem dificuldade em perdoar?
Porque ele é filho mais velho. Porque ele acha injusto perdoar. Por quê? Porque ele fala, não, isso não é coisa de fazer. Porque no fundo ele acredita que ele jamais faria isso. Sabe por que eu não perdoo? Porque dentro de mim eu falo, eu jamais faria isso. Isso que ele fez, eu nunca faria. Nunca faria, eu sou certinho, eu não faço isso. Eu não faço ou nunca faria. E como ele fez, para mim é injusto perdoar. E o pai pode perdoar, mas eu não perdoo não. Já viu gente dizendo assim, não, Deus perdoa, Jesus perdoa. Eu não preciso perdoar não. Filho mais velho, irmão mais velho. É orgulhoso. E em terceiro lugar, não vou estender, mas poderíamos falar de outros sinais de irmãos mais velhos, de filhos mais velhos, que é a impaciência. Filhos mais velhos são impacientes. Eles são impacientes. Filhos mais velhos são sem misericórdia. Eles não têm misericórdia. Eles não se colocam no lugar dos outros. Filhos mais velhos são intolerantes com erros e pecados dos outros. São intolerantes. Ele não suporta. Por que ele não suporta? Porque ele acha que nunca faria. Porque ele acha que é melhor. Filhos mais velhos são rápidos em julgar. Sabe aquela pessoa que ouviu a história pela metade, leu o primeiro parágrafo da história e já lança um julgamento, ele já dá um veredito? E, por último, eles são hipócritas de vários outros sinais. Jesus falou que os fariseus eram hipócritas. Porque eles até exigiam dos outros, mas eles mesmos não praticavam. E deixa eu confessar aqui, irmãos, é muito fácil a gente ser irmão mais velho. Eu mesmo estava pecando como irmão mais velho no final do ano passado. Aí você fala assim, não, Lucas, já não viu você fazer nada, é porque não era na igreja, era lá na minha empresa. Era na empresa que eu trabalho. Eu era o puro irmão mais velho. Eu estava impaciente, eu estava sem misericórdia, eu estava intolerante com os erros das pessoas que trabalham comigo. E aí, no menor erro que eles cometiam, ou às vezes em erros que de fato era erro, eu era assim, implacável. E eu brigava, que não sei o que, eu estou certo, e eu argumentava, porque eu estava o puro irmão mais velho. Porque alguns erros eu falava, eu jamais cometeria esse erro se estivesse trabalhando no seu lugar. Ou, no mínimo, eu diria, não, você não poderia cometer esse erro. Irmão, é muito fácil, muito fácil. Meu penúltimo ponto. Mas eu me arrependi. O Senhor me encontrou. O Senhor me convenceu do meu pecado. Balbino viu eu pedindo perdão publicamente na última reunião, quarta-feira, para as pessoas. Mas eu passei meses. Até o Balbino tentou conversar comigo. O Balbino viu como é que eu estava, o puro filho mais velho. Aquele é o filho mais velho, Balbino. Aquele lá. Em carne e osso. Meu penúltimo ponto. O cristianismo não é sobre moralismo. E talvez alguns se choquem nesse momento. Mas eu vou te explicar. Vou tentar te explicar. Espero que eu consiga, senão eu vou te confundir mais do que... Todas as religiões respondem a uma pergunta fundamental. Na verdade, dizem que toda religião é baseada em 3 perguntas. A forma como você se relaciona com Deus, a forma como você se relaciona com os outros e a forma como você se relaciona com a natureza, vamos dizer assim, com a terra, com o mundo. E basicamente todas as religiões vão responder essas 3 perguntas. Mas vamos falar só da primeira, a forma como nos relacionamos com Deus. Se você estudar as religiões e fazer essa pergunta, olha, como baseado na sua religião nós nos relacionamos com Deus? Todas elas são baseadas no moralismo. Traduzindo, eles vão te dar uma lista de coisas que você tem que fazer, uma lista de coisas que você tem que parar de fazer, para que então o Deus deles te aceite, te abençoe, te ame e no fim das contas te dê o paraíso. Não, em algumas não tem amor não, é só te aceitar, te abençoar e te dar o paraíso no final. Com exceção de uma religião, o cristianismo. O cristianismo é a única religião que não responde essa pergunta, como nos relacionamos com Deus, baseada no moralismo. E talvez você não entende porque tem pessoas que põem bomba no corpo e se explode no meio de todo mundo, ou roube um avião e atinja as torres gêmeas. Eles estão fazendo isso porque a religião deles diz que se eles o fizerem, a eternidade, o paraíso com tantas virgens já está os esperando. O cristianismo é a única religião que não responde com moralismo. O evangelho de Jesus não é uma lista de regras de coisas que você tem que fazer e deixar de fazer. E aqui outra coisa.
além do cristianismo não ser baseado em moralismo, você não precisa ser cristão para ser moral. Outras religiões conseguem fazer com que as pessoas sejam morais. Não sei se você conhece, mas existem ateus que ssão mais morais do que os evangélicos. São mais certinhos, mais éticos. É isso que eu estou chamando de moralidade. Certo? E esse é um dos argumentos que eles usam para dizer que não precisa de Deus. Você não precisa de Deus para ser moral. E é verdade, certo sentido. Você não precisa de Deus para ser moral. Basta você ter bom senso. Né? Basta você ter bom senso. Só que os evangélicos ainda confundem evangelho com moralismo. Ainda confundem cristianismo com moralismo. E a exemplo disso, e eu já vou acabar, é que perguntaram para um pastor famoso da internet aí se um determinado grupo de pessoas era bem-vindo na igreja. E ele disse claramente que não. E por que ele disse que não? Porque ele diz assim que a igreja é lugar para quem quer viver sob princípios bíblicos. Em outras palavras, a igreja é para pessoas que querem obedecer aos mandamentos. Então ele fechou a porta da igreja para pessoas. Por quê? Qual que é a base? Qual que é o motivo? Porque a igreja é lugar de pessoas que querem seguir princípios e obedecer aos mandamentos. Mas ele está equivocado, irmãos. Lucas, você vai dizer que na igreja cristã não tem obedecer? Não tem, irmãos. O ponto que eu estou tentando te ajudar a entender é, nós estamos falando da base do relacionamento com Deus. Amém? Não é que não tenha obedecer mandamentos no cristianismo. Tem. Vocês sabem que tem. O que eu estou tentando tratar para vocês é a base da relação com Deus. E no cristianismo, o que sustenta, o que cria a relação dos homens, dos fiéis com Deus, não é o moralismo. Não é o tanto que eles obedecem ou deixem de obedecer. Amém? Não é. Qual então é a resposta do cristianismo? E eu vou precisar de mais 5 minutos de vocês. Mas já vou acabar agora. Como então o cristianismo responde? Qual que é a base do cristianismo? Por que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões? Em primeiro lugar, não vou estender porque eu já tratei disso na primeira pregação, segunda, aliás. O cristianismo diz que todos estão separados de Deus e perdidos por causa dos seus pecados. Eu disse isso lá na segunda pregação. Todos estão perdidos. Lembra que eu disse? Dos dois grupos estão perdidos? Os morais estão perdidos, os imorais estão perdidos. Todos estão perdidos. Todos estão separados de Deus. Não tem um grupo que esteja conectado com Deus. Todos estão separados por causa dos seus pecados. Segundo, o cristianismo diz que não há nada que esses homens perdidos possam fazer para restaurar esse relacionamento com Deus. Nós, por nós mesmos, irmãos, não podemos e não conseguimos fazer nada para que Deus nos aceite de volta. Lucas, e se eu começar a obedecer a Deus, me esforçar ao máximo para ser obediente e fiel a Deus? Deixa eu te dizer, a porta do céu ainda permanecerá fechada para você. Em primeiro lugar, porque você jamais vai conseguir bater as metas de Deus. Você jamais, por mais que se esforce, vai conseguir alcançar o padrão de obediência que Deus exige. Porque qual é o padrão de obediência que Deus exige? A perfeição. E um dos versos que eu poderia citar, eu separei 3, mas vou citar só um por causa do tempo. Tiago 2,10, Tiago diz assim: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha o que Tiago diz. Se você guarda toda a lei, obedece todos os mandamentos, se esforça, assim ok, 10, vai fechando a prova, faço isso, faço aquilo, tal. Tiago diz, se você obedece a tudo, mas tropeça em um ponto, se na redação do Enem você erra uma vírgula, você não tira 100. A lei é de Deus, o padrão de Deus é esse. Se você se esforça, obedeço isso, aquilo outro, tal. Mas se você tropeça nenhum, você se torna culpado de tudo. Ou seja, se de 10 mandamentos, você cumpre 9 e desobedece um deles, você perdeu. Você não passa, você não bate o padrão de Deus. E aí é que está. Para o homem a salvação é impossível, porque qual de nós, ainda que se esforçasse, conseguiríamos bater 100%? Nenhum de nós. Nem os fariseus, nem os religiosos.
Nem os pastores, nem os obreiros, nem os crentes mais fiéis, nem as freiras lá do convento, nem os monges lá no mosteiro. Nenhum de nós conseguiríamos alcançar o padrão de Deus. E é por isso, irmãos, que o cristianismo não é baseado em moralismo. Por que a base da relação com Deus no cristianismo não é o moralismo? Porque nós jamais conseguiríamos alcançar o padrão de Deus, ainda que tentássemos. Deus poderia nos dar 10 vidas nessa terra. Nós não acreditamos em reencarnação. Mas ainda que, como no Espiritismo, Deus nos desse 10 vidas nessa terra, com 10 vidas somadas, nós não alcançaríamos o padrão de Deus. Nós não alcançaríamos o padrão de Deus. É por isso que no cristianismo, a base da sua relação com Deus não é a sua moralidade. Por isso, filhos mais velhos, vocês estão perdidos. Mas tem uma boa notícia. Tem uma boa notícia. E eu finalizo com essa boa notícia. Eu confrontei os filhos mais velhos, mostrei, desvendei o coração. Falei que eles estão tentando fazer algo que é impossível, que é viver com Deus baseado na relação. E se, na verdade, o que fica claro aqui para resumir, se você ainda tenta se relacionar com Deus baseado na sua obediência, no seu serviço, você está perdido. Por mais que você possa ser o melhor crente evangélico que eu conheça ou que alguém conheça. Se a sua motivação, se a base da relação com Deus é isso, você está perdido. E você precisa do evangelho. Mas é ele que eu quero te apresentar agora para a gente orar. A boa notícia do evangelho aos filhos mais velhos. 2 Coríntios 5:8, Paulo diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Estávamos separados, perdidos, inimigos de Deus, mas o próprio Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então aqui está a resposta do cristianismo e a boa notícia do evangelho. No cristianismo não é nós quem fazemos algo para Deus para reatar a relação. Não é nós que oferecemos os nossos serviços, a nossa devoção, a nossa oração, jejum, sacrifício, oferta, para que Deus nos aceite, nos ame, nos abençoe e seja bom para conosco. No cristianismo é o próprio Deus quem vem até nós para Ele mesmo reatar a relação. Não é nós quem fazemos para reatar, é Ele quem fez. E como Ele fez? Ele fez isso por meio de Cristo Jesus. Deus fez o que era necessário para nos reconciliar com Ele mesmo através da vida de Cristo, através de Cristo Jesus. Quando nós falamos da boa notícia do Evangelho, normalmente nós nos lembramos da morte de Cristo. Nós estamos no final de semana da paixão de Cristo e da Páscoa. Nós normalmente nos lembramos da morte e da ressurreição. Mas deixa eu dizer algo para você aqui. Talvez você ainda não percebeu ou não ouviu isso antes. Não é apenas a morte e a ressurreição de Cristo que nos reconcilia com Deus. A morte de Cristo e a sua ressurreição é parte da boa notícia. Mas a boa notícia do Evangelho começa na encarnação de Cristo ter vindo a esta terra, e não só ter vindo, mas ter vivido por 33 anos nessa terra. Lucas, o que você está falando? O que eu estou querendo te ajudar a entender é que Cristo viveu 33 anos da sua vida nessa terra, desde o seu nascimento à sua morte, e viveu entre nós, e viveu como um ser humano, como um de nós nessa terra. E por que ele fez isso? Porque Deus poderia tê-lo enviado na quinta-feira para ele morrer na sexta e ressuscitar no domingo. Estão entendendo a minha argumentação? Mas não, Deus deu ele no ventre de Maria pequeno, e ele viveu por 33 anos. Por que ele fez isso, Lucas? Ele fez isso para que nesta terra, sofrendo todas as tentações que nós sofremos, ele vivesse uma vida perfeita diante do Pai. A Bíblia é enfática ao dizer que Cristo, mesmo vivendo nessa terra, mesmo sendo tentado por todo tipo de tentação, como diz Hebreus 4,15, ele nunca pecou. E ele foi obediente ao Pai até o quê? Até
a morte. Mesmo diante da morte, Cristo foi obediente. Pedro, diante, não é nem da morte, mas do mero as pessoas saber que ele estava com Cristo, do risco de talvez eles me matarem junto com ele, Pedro negou Jesus. Mesmo Jesus o avisando. Jesus não. Mesmo diante da morte, ele foi obediente ao Pai. Ele viveu uma vida perfeita. Cada segundo, cada minuto, cada vez que Cristo respirou nessa terra, ele respirou sem ter pecado. Ele respirou uma vida perfeita. A vida perfeita que nós jamais, nem em 10 vidas, conseguiríamos viver. Cristo viveu com uma só em 33 anos. Ele viveu uma vida perfeita nessa terra. O ser humano que nós deveríamos ser e nós jamais conseguiremos ser, Cristo foi. E deixa eu dizer, ele foi também por nós. A boa notícia do Evangelho é que Cristo não apenas morreu no meu e no seu lugar. Cristo não apenas tomou sobre nós na cruz os nossos pecados, mas ele também viveu por mim e por você. E ele agora não só toma os nossos pecados sobre ele e os paga na cruz, como ele também pega a vida perfeita, de obediência perfeita. Em Mateus 5,17, ele diz assim: eu não vim anular os mandamentos da lei, eu vim cumprir. E aí ele diz o seguinte: porque em verdade lhes digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei sem que tudo se cumpra. Jesus estava dizendo: eu sou o cumprimento da lei perfeita de Deus, e nenhum i ou um tio vai passar e vai deixar de se cumprir. Tiago disse que se nós obedecemos e quebramos um ponto, somos culpados. Cristo está dizendo, em outras palavras, que ele veio cumprir não 9 dos 10, ele veio cumprir até o tio, até o i da lei, e ele de fato cumpriu. E é por isso que o seu sacrifício foi perfeito por nós, porque ele estava na cruz tomando sobre nós os seus pecados. Isso a gente normalmente lembra, mas sabe o que Cristo também estava fazendo? Oferecendo na cruz a Deus a vida perfeita dele. E essa mesma vida que agora todos aqueles que nele creem, ele nos dá. Crer no Evangelho não é apenas lançar sobre Cristo os nossos pecados. Não é apenas nos arrepender dos nossos pecados como o filho mais novo. Não é apenas falar: Senhor, eu pequei, eu creio que o Senhor assumiu os meus pecados na cruz e pagou por mim. Crer em Cristo e no Evangelho também é dizer: Senhor, eu também creio que por mais obediente que eu possa ser, e eu vou me esforçar para ser, eu jamais conseguiria viver a vida que Deus espera. Mas eu também creio que enquanto o Senhor esteve nessa terra, o Senhor já viveu ela por mim. E eu descanso nisso também. Eu descanso no fato de que o Senhor viveu a vida que eu deveria viver e jamais conseguiria viver. E o que o Senhor fez? O Senhor não só toma os meus pecados, mas o Senhor me dá a tua vida perfeita. Cristo toma de nós a nossa vida imperfeita e nos dá e coloca sobre nós a vida perfeita dele. É o que a Bíblia chama de justificação. E eu finalizo dizendo: filho mais velho, se Deus te abençoar, será pelos méritos de Cristo e não os seus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus e não no nosso. Filho mais velho, você não precisa ter medo. Por causa de Cristo, o amor de Deus é incondicional. Por que o cristão não se desespera quando ele não consegue alcançar o padrão de Deus? Porque ele lembra que a aceitação, que o amor, que a bondade de Deus, que a base do relacionamento que ele tem com Deus não é ele, não é a vida dele, é a vida do próprio Cristo. Por isso você não precisa ter medo se ainda não conseguiu bater a meta, se você ainda nem sabe qual é a meta. A boa notícia é que Cristo já bateu a meta. Cristo já cumpriu perfeitamente. E ele conquistou o amor incondicional de Deus por mim e por você. O amor de Deus é incondicional porque não depende de mim e de você. Mas no fundo ele foi condicional. Mas não foi condicional à nossa vida, mas à vida de Cristo. Filho mais velho, você não precisa ter culpa. Cristo obedeceu a Deus perfeitamente em seu lugar. No dia em que você se lembrar que está aquém do padrão de Deus, lembre-se: eu estou aquém, mas ele cumpriu completamente em meu lugar.
Filho mais velho, você não pode ser orgulhoso, pois não é por seus méritos que Deus te aceita. Percebe como que é incoerente você ser cristão verdadeiro e ser orgulhoso? Se achar melhor do que os outros? Porque se Deus te aceitou, não foi pelos seus méritos. Por que você se acha melhor do que os outros? Por que você despreza os filhos mais novos? Você não tem por que se orgulhar. Ah, mas eu sou um filho obediente. Glória a Deus por isso, mas não é por isso que Deus te aceita. Amém? Filho mais velho, também não é por esses motivos que o filho mais novo é aceito. Vocês são iguais. Por que não faz sentido eu ser orgulhoso e desprezar o meu irmão mais novo? Porque essa mesma graça que foi estendida a mim, que é baseada em Cristo, é a que é estendida ao irmão mais novo. Eu vou falar disso a semana passada. Por que o pai aceitou o irmão mais novo depois de tudo que ele fez? Por causa do irmão, do verdadeiro irmão mais velho, que fez o que ele deveria ter feito, que é o mesmo que faz pelo filho mais velho. Mas eu vou falar do verdadeiro irmão mais velho semana que vem. Filho mais velho, sirva e obedeça a Deus por gratidão e amor ao Pai e ao Cristo que te salvou, que te aceitou, que te ama e que está de braços abertos por você. E é por isso que Jesus diz em João 14,15: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Jesus disse: se você me ama, se você crê em mim, se você entendeu o que eu fiz por você, se você descansa no que eu fiz por você, se você crê no que eu fiz por você, não só a minha morte, mas também a minha vida, você vai me obedecer. Mas você não vai me obedecer para conquistar a relação com Deus, a salvação, para conquistar o amor, para conquistar a bênção. Não. Você vai obedecer em gratidão, em amor por aquele que te amou primeiro. Portanto, o cristianismo prega sim obediência aos mandamentos, mas não como uma forma de alcançar a Deus ou de fundamentar a relação com Deus, mas como gratidão e amor e resposta a esse Pai que de uma forma tão graciosa nos aceita. Amém? Fique de pé. Desculpe os 10 minutos que eu passei. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, espero que eu tenha conseguido desvendar o coração do filho mais velho a todos que me ouvem e que me ouvirão. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los a entender como que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Como que o cristianismo apresenta radicalmente uma diferença completa na forma como nos relacionamos com o Pai. De que o cristianismo, de que a boa notícia do Evangelho não é uma lista de regras do que fazer e o que não fazer. Pelo contrário, o Evangelho é a boa notícia de que aquilo que deveríamos fazer, Cristo fez por nós. E de que Ele não apenas assumiu os nossos pecados, mas Ele viveu perfeitamente, sem pecado em nosso lugar. E a boa e maravilhosa notícia é que Ele não só levou os nossos pecados, mas Ele nos dá a sua vida perfeita. Ele coloca sobre nós. E nós agora vivemos baseados não nos nossos próprios méritos, mas nos méritos de Cristo, na vida de Cristo. Por isso Paulo diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que possamos viver a vida com o Senhor, ó Deus Pai, baseado na vida de Cristo. Porque é através dele que o Senhor nos aceita, nos ama e no fim das contas nos receberá de braços abertos na eternidade para viver com o Senhor. Que possamos nos lembrar disso sempre e nos alegrar nisso sempre, para que possamos confrontar os pecados do filho mais velho que volta e meia sondam o nosso coração. Que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ide-vos em paz, que você possa viver a vida de Cristo. Deus abençoe.